Prova do Colégio Militar de Fortaleza de 2019 para 2020. Essa é a prova para ingresso no sexto ano. Então, vamos começar aqui com a primeira questão. Eu estou colocando essa prova aqui com bastante antecedência. É para você aproveitar e se preparar para o concurso, tá? Isso aqui não é para você olhar como é que se resolve quando estiver faltando um mês para a prova, não. Isso aqui é para você ir se preparando ao longo do ano. Lembre-se que colégio militar é uma prova muito disputada, é uma prova difícil e aqueles que passam são aqueles que se preparam com antecedência. Você começar a estudar lá na frente não vai adiantar nada. Então como é que você tem que estudar usando isso aqui? Você vai estudar os assuntos que caem na prova. Quando você estiver estudando, por exemplo, frações, você resolva as questões que usam frações dessa prova. Não é para deixar para estudar lá em cima da hora, não. Tá, então vamos ver aqui a primeira questão. Já leu o enunciado? Isso aqui é a primeira coisa que você deve fazer, que eu sempre falo. Muito professor tem mania de chegar e já ir explicando o enunciado de cara. Você, aluno, precisa desenvolver a habilidade de ler enunciados e entender enunciados rapidamente. E a hora de você treinar isso é agora. A cada questão que você olha a resolução, você treine o entendimento do enunciado. Então, pause o vídeo, leia e entenda o que o problema está pedindo. É claro que eu vou explicar, mas primeiro você tem que tentar entender. Então essa primeira questão aqui fala que um supermercado fez uma pesquisa de opinião e isso aqui representa os resultados dessa pesquisa de opinião. É uma pesquisa de opinião com a seguinte pergunta: o que você mais gosta? E aqui tem as respostas. Ele falou que fez uma pesquisa com crianças, mas quantas crianças? Bom, ele não falou quantas crianças foram entrevistadas, mas você tem como calcular isso aqui facilmente, porque ele deu as quantidades aqui, ó. 27 crianças disseram que o que eles mais gostam são mentos, 42 crianças disseram que gostam de chocolate, aqui 17 gostam de chiclete, 9 gostam de pirulito e 25 gostam de um negócio que eu nunca ouvi falar. Me desculpe, mas aqui no Rio de Janeiro não tem isso aqui não. Fine, é assim que se fala? Fine ou fini? Eu não sei, eu vou chamar de fine, tá? Se tiver errada a pronúncia, não afetará a resolução do problema, certo? Então olha só, a primeira coisa aqui, a gente pode saber o número total de crianças, é só somar esses números. Então vamos somar aqui 27, com 42, com 17, com 9, com 25. Então presta atenção para não esquecer ninguém, são 5 parcelas, 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos somar isso aqui, quanto é que vai dar essa soma? Total de 120 crianças. Então, essas são as informações que a gente tira desse gráfico aqui. Isso aqui se chama gráfico de pizza, né? Ou gráfico de setores. Tá, então foram 120 crianças e essas foram as quantidades de crianças que responderam chocolate, mentos, etc. Agora, a pergunta que o problema fez. Com base nas informações do gráfico, é correto afirmar que... Então, tem que olhar essas 5 afirmações aqui e ver qual é a correta, né? Então, não tem jeito, tem que testar uma de cada vez. Então, essa primeira aqui, 1/4 das crianças entrevistadas preferem fine. 1/4, quanto que é 1/4 de 120, hein? 1/4 de 120... 1/4 é a quarta parte, é só você dividir por 4, né? Quanto que é 120 dividido por 4? Isso dá 30. Então, quer dizer que 1/4 é isso aqui, 30 preferem fine? Tá certo isso? Não, são 25. Não é 1/4 coisa nenhuma. Então essa primeira afirmativa aqui está errada. 1/4 das crianças preferem fine coisa nenhuma. Letra B. O número de crianças entrevistadas que preferem chiclete é igual a 1/2 do número de crianças entrevistadas que preferem chocolate. Ou seja, aqueles que gostam de chiclete são a metade
dos que preferem chocolate. Tá certo isso? Olha só, os que preferem chiclete são 17 e os que preferem chocolate são 42. Isso aqui é a metade disso, é isso que ele falou. A quantidade que prefere chiclete é a metade da quantidade que prefere chocolate. Tá errado. A metade disso aqui é 21 e isso aqui é 17. Não é metade coisa nenhuma. Então, essa afirmativa aqui, B, está também errada. E ele quer que você ache a certa, né? Então temos que achar a correta aqui. Letra C. Se mais 8 crianças tivessem respondido à pesquisa e afirmado que preferem chiclete, então 1/2 das crianças entrevistadas teriam afirmado que preferem chiclete. Calma aí. Se fossem mais 8 crianças, hein? Quer dizer, além das 120, você teria que ter entrevistado mais 8 crianças. Teria que ter entrevistado 128 crianças. 128. E essas 8 crianças adicionais entrevistadas teriam que responder que preferem chocolate. Então, calma aí, chocolate? Que preferem chocolate são 42 crianças. Então, se essas 8 crianças adicionais tivessem dito que preferem chocolate, você ia ter um total de 42 mais 8, você ia ter 50 crianças falando que preferem chocolate. Então, se isso acontecesse, então 1/2 das crianças entrevistadas teriam preferido chocolate. Olha só, se fossem essas crianças todas aqui, porque eu estou somando 8 crianças, a metade dessas crianças seria quanto? A metade de 128, que é 64. 128 dividido por 2. A metade é isso. Só que não foi nada disso, foi 50. São as 42 originais e mais essas 8 adicionais aqui que teriam preferido chocolate também. Você teria 50 crianças preferindo chocolate. E isso não é a metade de 128. A metade de 128 é 64, não é 50. Então essa letra C aqui está também errada. Só está falando coisa errada, hein? Letra D. Se uma das crianças entrevistadas tivesse respondido que prefere pirulito ao invés de fine. Ou seja, o que quer dizer isso? Você vai ter uma criança a mais respondendo pirulito e uma criança a menos respondendo fine. Seria isso aqui, ó. Ao invés de você ter 9 crianças respondendo pirulito, você teria 10 crianças. E aqui, ao invés de ter 25 respondendo fine, você teria 24 crianças respondendo fine. É porque uma criança daqui vai responder pirulito ao invés de fine. Então você teria isso aqui, pirulito. Você teria 10 crianças. E o fine, você teria 24 crianças. Tá, então se acontecesse isso, o que que tem? Então, 1/5 das crianças entrevistadas teriam preferido fine. Tá certo isso? Quantas são as crianças entrevistadas? Continuam sendo 120 crianças. 1/5 dessas 120 crianças, você vai pegar isso aqui, 120, e vai dividir por 5. Quanto que é 120 dividido por 5, hein? Dá 24. Então, você teria 24 crianças respondendo fine. Tá certo isso? Sim, você teria uma a menos respondendo fine. Isso aqui está correto. Essa é a resposta correta. É a resposta que você vai marcar. E agora, para confirmar, essa última aqui, ó, tem que estar errada essa última. Ele falou que o número de crianças entrevistadas que preferem chiclete é 1/10 a menos do número de crianças entrevistadas que preferem mentos. Calma aí, 1/10 de quê, hein? O que é 1/10 a menos? Esse 1/10, essa fração 1/10 que ele está se referindo, é 1/10 de quem? É 1/10 das crianças. 1/10 das crianças é 12 crianças. É 120 dividido por 10, 12. Então isso aqui corresponde a 12. Então vamos ler novamente usando aqui 12.
O número de crianças entrevistadas que preferem chiclete é 12 a menos, 12 unidades a menos do número de crianças entrevistadas que preferem menos, tá certo? Quer dizer, chiclete é 12 unidades a menos do que mentos. Isso tá correto? Olha aqui, chiclete é 17. Mentos é 27. Chiclete é 12 unidades a menos do que mentos? Não. Chiclete, na verdade, é 10 unidades a menos do que mentos. E ele falou que eram 12, né? Então não é 12 coisa nenhuma, é 10. Então essa aqui está também errada. Os que gostam de chiclete não são 12 a menos do que aqueles que preferem mentos. São 10. Então isso aqui está errado também. Então, errado, 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 certo e errado. Então, a resposta correta é a letra D de Delta. Esse aqui parece uma bananinha. Bom.